E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. E hoje, ó, eu vou te ensinar a fazer um buquê de noiva usando rosas, astromélia, latofolha e aspargos. Então, ó, fica comigo aqui no vídeo que tem muitas dicas e muitos truques para você arrasar nos buquês de noiva, tá joia? Vem comigo. Hoje é mais um vídeo da playlist de buquê de noiva, da série buquê de noiva, certo? É um buquêzinho de noiva simples. A gente vai trabalhar, ó, só rosa, astromélia, aspargo, que é a folhagemzinha, e a latifolha ou latifolha, tanto faz o nome, que é essa florzinha menorzinha. As cores da noiva, a decoração dela é rosa, marsala e branco. Tô usando o branco aqui, ó, representado pelas rosas. Tô usando a astromélia marsala. E vou usar o latifolha, que tem um levezinho toque do cor-de-rosa. Então essa vai ser a minha junção para eu fazer o buquê dela. Eu sempre digo assim, ó, o primeiro passo do buquê é você fazer a limpeza de todas as flores que você vai usar, cortar elas mais ou menos no tamanho certo, para isso facilitar na hora que você for montar. Na hora da montagem, se você estiver sozinho ou sozinha, o ideal é que tudo esteja preparadinho aqui na mesa. Por quê? Porque uma das suas mãos vai ficar segurando o buquê durante todo o processo. Se você tiver um ajudante, facilita alguém lhe auxiliando na hora, mas não tem problema, vocês vão ver que eu vou montar sozinho e vai dar tudo certo até o final. O buquê vai ficar lindo, é só a gente se preparar aqui o nosso material para que a gente consiga, na hora da montagem, seguir a sequência bem rapidinho, tá joia? Então vamos embora. Vou pegar, ó, o meu aspargo primeiro e vou tentar cortar ele mais ou menos no tamanhozinho que eu vou utilizar o buquê. Então, ó, essa haste tá grande, eu vou dividir ela no meio, tá vendo, ó? Tem uma hastezona aqui, ó, bem compridona. Eu vou, ó, do mesmo jeito, dividir aqui, ó, e de uma fazer duas. Então, vou fazer esse processo aqui em todo o aspargo, diminuindo ele, ó. Eu tô, ó a proporção, esse tá grandão e eu tô diminuindo ele, já deixando aqui, ó, no tamanhozinho do meu buquê. Porque aí quando eu for montando, quando tudo tá no tamanho exato, facilita muito e acelera o processo. Você vai ver que fica bem rapidinho na hora que a gente for montar. Fiz isso no aspargo, vou fazer agora isso aqui, ó, nas rosas. Rosa a gente compra assim, ó, o massinho. Como é o buquê de noiva, eu comprei um massinho de rosa da curta mesmo, não precisa ser rosa. O valor da rosa varia de acordo com o tamanho da haste. Ela vem com essa rendinha de plástico, ó, que é de proteção. E o que é que eu vou fazer? Vou tirar todas as rendinhas e vou fazer o processo de limpeza aqui dos botões. Como é buquê de noiva, eu vou ter o rigor de deixar as flores bem de primeira qualidade, porque é o acessório mais importante depois do vestido. Então, as flores têm que estar impecáveis, porque é um acessório que vai aparecer quase que em todas as fotos que a noiva tiver. E depois, no final da festa, é o acessório mais cobiçado pelas solteiras, né? Então vamos caprichar, usar o que a gente tem de melhor. Vou te mostrar aqui, ó, como é que eu faço a forma correta da gente limpar as rosas e retirar a redinha. Então, ó, geralmente quando a gente compra, ele vem aqui, ó, é uma redinha de plástico, tá vendo, ó? É uma telinha. E isso aqui é colocado assim que o botão aparece na plantação. É uma forma que tem de proteger o botão de insetos e fazer com que também proteja no desenvolvimento. E proteja também na hora do corte, na embalagem, até chegar para a gente preparar os nossos arranjos. Nunca você tira puxando para baixo. Você vai sempre tirar ele puxando para cima. Olha como ele sai fácil. Vou mostrar aqui em outro. É super fácil quando você puxa ele aqui pra cima, ó. Puxou, ó, ele sai. A telinha é uma telinha de plástico, tá vendo? Ó, é uma telinha de plástico, rasga fácil. E ele faz o processo de proteger o botão. Geralmente quando eu compro o botão, deixa eu pegar um que esteja mais estragadinho aqui, ó. Ó, geralmente o botão ele possa ser que venha com essas pétalas aqui, ó, queimadas, que é a primeira pétala. Aqui, ó, isso aqui é água, então apodrece. E o que é que eu vou fazer? Geralmente quando a gente não conhece rosa, a gente acha que essa rosa não presta. Mas, ó, se eu limpar aqui, ó, tirar todas essas pétalas que estão quebradas ou queimadas, o botão ele fica íntegro. Olha só.
A diferença aqui, ó, dele limpo. A forma correta da gente limpar a rosa, nunca puxando pra cima. Eu vou, ó, beliscar aqui, ó, a pétala que eu vou retirar. Puxo aqui pra baixo, ó, pra ela sair da flor e torço pro lado. Então, ó, belisco aqui, ó, puxo pra baixo e torço aqui pro lado. Então, ó, faça esse processo. Nem rasga, ó, nem rasga e nem eu fofo as outras pétalas aqui. Se eu puxar ele pra cima, eu prejudico as outras que estão aqui. Por isso que eu vou sempre fazer esse processo de beliscar, puxar aqui pra baixo e torcer pro lado. Você vai ver se ele dá um estralozinho, como se estivesse realmente soltando. Então, eu vou fazer essa limpeza, ó, em todos os meus botões, preparando eles aqui pro buquê, pra montagem do buquê. Ó, um outro cuidado que eu preciso ter com as rosas é a limpeza dos espinhos. Então, ó, eu utilizo uma faquinha e aqui eu vou, ó, removendo essas folhas que estão aqui para baixo e os espinhos. Só precisa ter cuidado para a gente não ferir demais aqui o caule. Eu fazer a remoção apenas dos espinhos sem ferir demais aqui o caule, tá vendo, ó? Então limpo as pétalas. Ó, o botão tá quebrado. Vou limpar aqui, ó, as pétalas e limpar os espinhos. Tem alguns tipos de rosas que vêm com muito pouco espinho. Alguns tipos vêm com nenhum espinho. Mas em compensação, tem alguns tipos de rosa que vem muito espinho. Mas é muito mesmo, gente. Vocês não têm noção do quanto a gente sofre para montar um arranjo com esse tipo de rosa. Até às vezes para limpar a rosa, a gente sofre com a limpeza. Tem gente que gosta de trabalhar com luva. Eu não me adaptei, então eu uso muito pouco a luva. Um pacotinho de rosas vem com 20 unidades. É o suficiente para a gente fazer um buquezinho pequeno, redondinho. A noiva gosta desse modelinho mais redondinho. Então a gente vai fazer um buquezinho redondo, pequeno, onde a base realmente é as rosas brancas, o que foi que a noiva escolheu. Aqui na minha cidade as noivas têm uma coisa muito de escolher o buquê. Em algumas regiões do Brasil, geralmente o buquê ele fica para ser feito a nível de criação livre do florista. Isso é bem massa, porque gera uma expectativa e você confia, né, no trabalho. Mas aqui na minha cidade não, as noivas geralmente, a grande maioria, escolhem o buquê ao pé da letra. Às vezes a gente tem até algumas propostas que seriam mais bonitas, mais interessantes para a ocasião, para o estilo da noiva, mas elas prendem muito a gente nesse sentido. É aquela velha história, né? Eu olhei e gostei, eu prefiro não correr risco de escolher uma coisa que eu já olhei e já vi. E aí a gente acaba que cai naquela repetição, vocês sabem muito bem disso, de estar sempre fazendo as mesmas coisas, não porque a gente queira, né? Mas porque as clientes acabam que escolhem aquilo que já viu e já gostou. Minha lata-folha já está aqui, meu aspargo, minhas rosas. Por último, a minha astromélia. Isso aqui é um pacotezinho de astromélia. Vou fazer a limpeza aqui do mesmo jeito, ó. Toda flor que a gente compra precisa que a gente faça uma limpezazinha, principalmente quando é flor para buquê de noiva. Então a gente retira, ó, essas folhas aqui, ó, da base de baixo do caule. A gente retira uma florzinha quebrada ou até mesmo as folhas que estejam também já ou machucadas ou apodrecidas aqui de cima. A gente precisa cuidar muito, como eu já falei, daqui dessa parte de cima do buquê da noiva, porque é um arranjo que vai aparecer quase que em todas as fotos, né? Então, muito cuidado. A astromélia é uma flor muito delicada. O caule dela é um caule esponjoso, então ele quebra muito fácil mesmo. É impressionante como a astromélia ela quebra. E aí se você pega um fornecedor que não tem tanto cuidado,
com a flor, quando ele chega, joga o pacote, bota um por cima do outro. Então quando você compra, ó esse mesmo, ó, veio todo quebrado, tá vendo? É uma haste que a gente não aproveita absolutamente nada. Ó essa haste, como veio toda quebrada, tá vendo, ó? Isso é queda na flor, feita pelo fornecedor, tá vendo? Essa haste aqui, ó, infelizmente a gente não aproveita absolutamente nada, ela vai pro lixo. Tô com minhas flores aqui, ó, todas arrumadinhas aqui na minha mesa, prontinha pra gente começar a montagem. Então o que é que eu vou deixar aqui, ó? Um pedacinho de fitilho. Eu uso esse fitilhozinho mesmo branco pra amarrar aqui o pé. E já tô aqui, ó, com minha fitinha floral, que também é a fitinha que é própria pra buquê, que a gente vai fazer a enrolagem aqui do pé. Então, ó, agora eu vou começar a montagem. Então o que é que eu vou fazer, ó? Vou pegar um pouquinho de aspargos. E vou pegar uma rosa para ser a minha flor central. Geralmente eu pego uma rosa, ó, e escolho essa rosazinha como sendo a minha flor central. Vou enrolar ela aqui no aspargo. E é o que é que eu vou fazer? Vou dar uma enroladinha aqui, ó, ao redor dela com a minha latofolha. Então essa preparação aqui vai ser a minha preparação inicial da minha primeira rosa no meu buquê. Geralmente buquê de noiva, ele não é redondinho, ele é mais próximo aqui da mão. Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu tô segurando mais ou menos aqui uns 20 centímetros da altura da flor aqui para baixo, menos do que isso, entre 15 e 20 centímetros. E essa minha mão aqui, ela vai segurar o meu buquê até o final. Por isso que eu disse a vocês, ó, prepara as flores para que a gente consiga ir montando, porque uma mão vai ficar ocupada. Então esse vai ser o processo que eu vou seguir até o final. E aqui, ó, eu vou começar a cruzar a minha astromélia, que é a outra cor que eu tenho no meu buquê. Então vocês perceberam que eu botei a rosa no meio, botei uma astromélia do lado e uma astromélia do outro. Qual é o principal segredo da montagem de um buquê de noiva redonda? É eu cruzar a haste. Então, uma flor que eu coloquei deste lado, a haste ela vai cruzar para o lado de cá. Então a posição é essa aqui, ó. Eu não vou pegar e vou juntar dessa forma. Se eu junto com a haste em pé, no final as flores ficam bem apertadas aqui na frente. Quando eu cruzo, a flor de um lado, o talo indo para o outro, e a flor de um lado, o talo indo para o outro, esse cruzamento vai fazendo com que o buquê arme. Então esse redondinho, ele é meio que automático quando a flor é cruzada. Então esse é o truque mais importante da montagem do buquê. E aí eu vou, ó, botando os meus outros elementos, dando aqui um contorno, ó, com a latofolha, e vou introduzindo as rosas. E aí, ó, vou meio que brincando aqui com a colocação das rosas. E vou intercalando. Vou botando uma rosa, vou botando uma astromélia, boto um pouquinho de folhagem. E ó, vocês vão perceber que eu não estou movimentando aqui a mão. Esse cruzamento vai fazendo com que o buquê ele vá armando por si só. Então, ó, vou botando latofolha. Vou botando aspargos, ó. Um outro ponto super importante, certo, gente? Que vocês precisam observar isso. As flores, elas precisam estar da mesma altura, aqui em cima, para que o buquê fique redondinho. Então preste atenção para você não desnivelar e botar a flor ou muito alta ou muito baixa, porque se for muito baixa ela vai ficar enterrada e se for muito alta ela vai sair do buquê. Então aqui, ó, eu venho meio que nivelando a flor para que ela fique exatamente no mesmo tamanho. E aí eu vou, ó, segurando aqui, tá vendo, ó, e cruzando, e o meu buquê, tá vendo, automaticamente ele vai armando. E aí eu vou intercalando aqui as outras flores, um pouquinho da folhagem, ó, e vou dando seguimento aqui na minha montagem. Então você vê, ó, que eu não preciso nem girar o buquê. Eu vou só botando as rosas e as flores, cruzando, ó, de um lado para o outro, para que ele vá armando.
E aí, ó, eu vou intercalando e sempre botando um pouquinho da folhagem e um pouquinho da latofolha. É bem interessante você entender de que quando as folhas e as flores, elas já estão cortadas e limpas de um mesmo tamanho, isso facilita muito o processo de montagem. Então evita que você precise estar cortando. Por isso que eu sempre digo, prepara primeiro as suas flores antes de você começar a montar. E ó, você vê que eu tô aqui, ó, montando, ele tá crescendo aqui de tamanho, ó. Já botei aqui, ó, todas as minhas astromélias marsala. Vou agora finalizar aqui, ó, fazendo essa base aqui do buquê com a rosa branca. Precisa utilizar as 20 rosas? Não. Você vai vendo aí o tamanho do seu buquê. Eu digo que o tamanho do buquê, ele precisa levar em consideração basicamente duas coisas. O modelo do vestido da noiva, para que fique proporcional, e a altura dos noivos, para que também fique proporcional. Para você evitar que tenha um buquezinho muito pequenininho num casal que seja grande demais, ou vice-versa. Um buquê muito pequenininho. As noivas às vezes eu queria um buquê pequeno. O buquê de noiva, gente, não é pequeno. Ele é na medida exata, a gente levando em consideração essas duas informações. O tamanho dos noivos e depois o modelo do vestido da noiva. Então, ó, tô finalizando aqui. Você vê, a gente passa às vezes mais tempo limpando a flor do que montando o buquê. Essa é a vantagem da gente ter a flora toda limpinha. Ó, tô aqui com o meu buquê, tá vendo? Todo prontinho já. Ó, a mão aqui, ó, embaixo. Ó, tá vendo ele bem redondinho, ó, bem distribuído, tá vendo? Aqui, ó, a minha mão continua segurando aqui, ó. Não soltei. Agora o que eu vou pegar? Vou pegar o fitilhozinho e vou, ó, amarrar aqui na parte de cima. Geralmente eu dou duas enroladas aqui, ó, com fitilho. E aqui eu vou dar um nó normal. Ó, se você prender bem aqui, ó. Ufa, chega a dar uma cãibrazinha aqui no dedo. Eu tô com ele aqui amarradinho, ó. Percebe como os talos estão cruzados aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue, se eu consigo te mostrar aqui esse cruzamento do talo. Ó só como o talo ele fica enviesado, tá vendo, ó? Os talos que estão indo para esse lado de cá, ó, a flor tá para esse. Ó como isso é interessante. Esse processo aqui, ó, de cruzamento que faz com que o buquê ele monte e ele fique redondinho. Então é um buquê, ó, que ele fica redondinho por si só quando você cruza. Então aqui eu tenho, ó, a parte de baixo, ó, dele. Não precisa fazer acabamento nenhum, porque eu já caprichei aqui no final, ó. E agora o que é que eu vou fazer? Vou deixar o meu cordão aqui para baixo, tá vendo, ó? Não vou cortar aqui. Vou pegar a minha fitinha floral. E vou, ó, enrolar aqui o pé. A fitinha floral, ela tem uma colinha que é natural mesmo dela. E essa colinha que faz com que ela vá segurando. Não solte. Pronto, eu enrolei um pouquinho, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó, a ponta do meu fitilho e vou continuar
enrolando aqui, ó, a minha fitinha floral. Geralmente eu enrolo cerca de 10 centímetros, que é justamente a parte necessária para a noiva segurar. Subi aqui, ó, dei um apertinho e finalizei. Aqui, ó, eu vou cortar. Geralmente eu deixo um pouquinho do talo mesmo aparecendo, sem estar enrolado. Eu gosto desse acabamento aqui, ó, que fica um pedacinho das hastes aparecendo. Cortei aqui retinho, ó. Cortei aqui retinho, tá vendo? Enrolei um pouquinho, deixei um pouquinho aparecendo. E o meu buquê tá aqui pronto. Olha só que lindo. Aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou dar uma leve aparada nas pontinhas do aspargo que passou demais. Eu corto ele, ó, meio que de um por um, para que não fique aquela coisa muito aparadinha, feito franja, tá vendo? E ó, é aquilo que eu expliquei, tá vendo? Todas as flores, elas estão na mesma altura. Então você não vê nenhuma flor ultrapassando demais o buquê. Eu consigo distribuir as cores, ó. Eu tenho o branco e o marsala bem distribuído no buquê todo. E o meu buquê tá pronto. Olha só que lindo. Ó, tô eu aqui com o meu buquê prontinho, finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Ó, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Vou deixar aqui, ó, os outros links aí nos comentários dos outros buquês que a gente tem. A gente tem uma playlist só com buquê de noiva. Então vai lá, ó, e dá uma conferida nos outros modelos que a gente fez. Tá aqui, ó, um buquê redondinho, pronto para ir para festa. O objeto mais desejado pelas solteiras numa cerimônia de casamento. Espero que você tenha gostado. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!